Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Isaías capítulo 21, versículo 11 e 12. Sentença contra do mar. Gritam-me dizer: guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu-me o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai. Voltai, vinde. Amém, queridos? Esse é um texto muito importante, que tem tudo a ver com aquilo que estamos falando, ou toda a proposta sobre a série de mensagens cujo tema principal é os 7 selos do Apocalipse. Nós começamos na semana passada, fiz uma breve introdução, eu situei os irmãos, procurei situar os irmãos no espírito, no sentimento do que é os 7 selos. E, para tanto, eu disse aos irmãos que os 7 selos, ou seja, o tempo do fim, porque os 7 selos retratam o tempo do fim, que representa um momento áureo na história de Deus. Atenção, o tempo do fim, o tempo em que os 7 selos serão abertos, é um momento áureo de toda a história do mundo, ou do universo. Até porque Deus criou todas as coisas por causa da sua vontade. A maneira de ver as coisas é assim, ó, a maneira que você precisa enxergar, fazer a devida leitura, tanto da tua vida como da tua família, da vida social, da vida espiritual sobretudo, deve ser feita à luz desta assertiva que eu acabei de dizer aos irmãos. Todas as coisas foram criadas e vieram a existir por causa da vontade de Deus. Então a vontade, ela precede todas as coisas. Não há como contemplar Deus, refletir em Deus, conhecer a Deus, servir a Deus, se não for por meio desta base, deste fundamento de que Deus tem uma vontade. E esta vontade, ela começou na eternidade passada, ela começou a acontecer, Deus começou a trabalhar em prol da sua vontade desde os tempos eternos. Quando nada havia, somente Deus, o eterno, o Criador, Ele passa a criar todas as coisas, os mundos, os céus, a terra, o universo e os seres visíveis e invisíveis, e Ele cria o homem, e agora ele estabelece o tempo cronológico para este mundo, para essa nossa realidade de vida humana. E dentro do tempo cronológico, ele passa a caminhar e a estabelecer a sua vontade de maneira progressiva, até que nós cheguemos à plenitude dos tempos. O que seria a plenitude dos tempos? Porque o Cronos para Deus foi separado em etapas, em dispensações, cuja primeira é representada pela etapa, pelo tempo dos patriarcas, seguido da era da lei, e então da era da graça na qual nós vivemos. Então nós estamos vivendo o final da era da graça e iremos adentrar a última dispensação, que Paulo chama ali em Efésios capítulo 1 de a dispensação da plenitude dos tempos. Então os tempos vão passando, as dispensações vão acontecendo e Deus estabeleceu a dispensação das dispensações. Então a dispensação da plenitude dos tempos, conhecido também como os 1000 anos, ou o reino milenar, ou o milênio. Isto é um tempo, um período em que Deus cumpre com a sua vontade. É no milênio que Deus vai cumprir com tudo aquilo que Ele desejou no seu coração e que Ele começou a realizar, está realizando e por fim o fará. Então veja desta forma, na semana passada nós falamos que o sentimento de tudo isso, quando você vai falar dos 7 selos, não basta simplesmente começar a ler o primeiro selo e falar o que significa o cavalo branco. Não é assim que funciona a ideia, e o estudo, e a contemplação, e a reflexão. Não.
A ideia de que você se sintonize no espírito de tudo isso. E eu falei para os irmãos que o tempo do fim é um momento em que Deus está estabelecendo a sua vontade. É um momento áureo porque Deus está cumprindo com a sua vontade eterna. É um tempo em que o Filho do Homem há de se manifestar. Os céus vão se abrir e o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Verbo encarnado, ele vai vir com poder e glória, juntamente com os cristãos vencedores, tomando posse deste mundo, assumindo o seu reino e passando a exercer autoridade, glória e governo. Então você veja que a abertura dos selos, ou os 7 selos do Apocalipse, traz a ideia de que Deus está cumprindo com a sua vontade. Que Deus ele vai cumprir com a sua vontade. E para que Deus estabeleça o seu reino, a sua autoridade absoluta e eterna, o seu governo, para que Deus manifeste o seu reino no novo homem, que é Cristo e a igreja, ou Cristo e os vencedores pelo menos, é necessário que algo aconteça. E eu disse na semana passada para os irmãos, que este algo a acontecer consiste ou implica na destruição da grande Babilônia. Se você entendeu que Deus deseja manifestar o seu governo, a sua glória, as suas virtudes, tudo aquilo que Ele é no novo homem, no seu reino dos céus, para isso é importante e é necessário que a grande Babilônia, que é o sistema deste mundo, que é um sistema espiritual, que atua nos filhos da desobediência, cujas mentes e os corações são opositores de Deus, são inimigos de Deus, são inimigos da vontade de Deus. Então você olha a grande Babilônia como pessoas, como um grupo de pessoas, de seres humanos, que inclui tanto o mundo gentílico, o mundo das nações, o mundo dos judeus, o povo judeu e também a igreja de Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante que eu estou falando para os irmãos aqui. Tanto os gentios, as nações, como os judeus e a própria igreja de Jesus Cristo passa por um momento negro na história. Quando esse versículo nos chama a atenção, e aqui o texto diz, gritam-me dizer, guarda, a que hora estamos na noite? Guarda, a que hora estamos da noite? Olha que pergunta interessante que me chama a atenção. A Bíblia fala da noite como um momento de trevas. Falar de noite é falar de trevas. E falar de trevas é falar de apostasia, de distanciamento de Deus, de não amar a Deus, de não buscar a Deus, de não querer Deus. A noite são momentos e tempos que as pessoas vivem com um coração totalmente alheio de Deus e da sua vontade. Isso pega tanto as nações como os judeus, como a igreja. E falar do tempo áureo de Deus, que é o tempo do fim, em que Cristo está voltando, que os selos estão sendo abertos, e Cristo volta ali no 7º selo, no final da grande tribulação, falaremos com propriedade cada ponto desse. É falar de tudo, falar da segunda vinda de Cristo é falar de tudo, é falar da suma, da essência, da substância maior de tudo aquilo que Deus planejou fazer, realizar. Portanto, é importante entender isso e se situar nesse espírito, nesse tema. E ao falar do tema proposto, que é os 7 selos do Apocalipse, dos eventos que encontram lugar ali naquela última semana lá de Daniel, até porque, para falar dos 7 selos, temos que nos lembrar da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, porque de lá sai a ordem. Não se esqueça que a profecia sobre o tempo do fim, ela não começou em Apocalipse. Apocalipse é uma doutrina do Novo Testamento, própria da era cristã, mas sendo mais preciso, no final do 1º século. Mas o Senhor, Ele profetizou o tempo do fim, lá em Daniel, quando Daniel e o povo de Israel, os judeus, estavam cativos. E nesse cativeiro, Daniel, ele passou a investigar os livros, e lendo o livro de Jeremias, ele entendeu que o tempo de cativeiro que duraria as assolações de Jerusalém, seria de 70 anos. E quando ele fez uma conta básica lá, rapidinho, nós chegamos aqui no ano tal, já passou-se tantos anos, chegou no momento, então estamos no tempo de restauração. Palavra-chave, restauração. É tempo de novo começo,
é tempo de libertação, é tempo de agregar o povo, de reunir, de celebrar, de sair do cativeiro e celebrar a liberdade em Deus. E quando Daniel ele percebeu isso, lendo ali Jeremias, então ele voltou o seu olhar para Deus e começou a orar. E aí tem aquela oração de Daniel, capítulo 9. E foi nesta oração que Deus enviou o seu anjo Gabriel para notificar a Daniel, o profeta Daniel, sobre as coisas que iriam acontecer. E a profecia das 70 semanas é o carro-chefe para estabelecer e para que o tempo do fim seja entendido. E aqui, nesse texto que eu li com os irmãos, quando é dito, a que horas estamos da noite, podemos nos situar no tempo? Em que tempo estamos vivendo? Qual o momento da história, desta noite? Porque esta noite aqui retrata todo o momento depois da queda do homem. Com a queda, nós entramos numa noite. A população mundial, o ser humano entrou numa noite escura. Uma noite espiritual, sem Deus, sem salvação, em condenação, em maldição. Porque a entrada do pecado trouxe morte para a humanidade. E agora a humanidade caminha sem Deus, desde então, num processo continuado, num processo progressivo de queda. A queda é progressiva, assim como a salvação é progressiva. A salvação é um agir progressivo de Deus, paulatino, pouco a pouco, de dia em dia, de fé em fé e de glória em glória. Da mesma maneira da mesma maneira a queda, o pecado, ele é um processo de corrupção no homem. E esse processo ele vai acontecendo e crescendo e aumentando até acontecer aquela apostasia plena de que falou o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Quando ele falando sobre a segunda vinda de Cristo, ele disse que duas coisas aconteceriam antes que o advento acontecesse. A primeira coisa, que vem a apostasia. Mas não é uma apostasia comum, é o ápice da apostasia. É um tempo em que a população estará tão distante de Deus, mas tão distante de Deus que não há mais como Deus permitir que continue. Por isso que os 7 selos é a intervenção de Deus. A abertura do primeiro selo é Deus intervindo na história da humanidade, dizendo basta, já não dá mais para suportar tamanha apostasia, tamanha rejeição a Deus, tamanha maldade e iniquidade no mundo. A injustiça à flor da pele, a maldade e as pessoas se acabando, se matando. Então Deus vai intervir na história da humanidade. E agora, tudo isso é uma questão de nós contemplarmos a temporalidade da situação. Porque agora nós passamos a contemplar a que hora estamos nesse momento de apostasia. A que hora estamos nesta noite? Guarda, a que horas estamos? Aí ele disse, a resposta do guarda. Respondeu o guarda, versículo 12. Vem amanhã. E também à noite. É certo que aqui está falando da primeira vinda de Cristo, e depois da primeira vinda de Cristo, entraremos numa noite mais acentuada ainda. Ele fala, vem amanhã, ou seja, o dia vai raiar, a estrela da alva vai brilhar, Cristo virá, o descendente virá, a salvação vai chegar. Mas depois dessa salvação, dessa manhã, dessa esperança, dessa luz, entraremos numa noite mais profunda, que é esse tempo que vivemos, a idade, esse tempo da era cristã, o tempo da igreja, em que as pessoas caminham de mal a pior. E quando eu falo de mal a pior, é no sentido de coração. Entenda que ninguém declara que não quer Deus, com exceção dos malucos. Então os malucos que falam isso aí, mas é problema deles, né? Falar que não quer Deus, e que não precisa de Deus, e que Deus não existe. Isso aí é coisa de meia dúzia aí de... Mas os próprios cristãos, os próprios filhos de Deus, e o tempo que nós vivemos é um tempo propício a esta apostasia, a este marasmo, a esta indiferença, a esta mornidão, que faz com que os próprios cristãos se distanciem de Deus. Não com palavras, mas com ações. Não com declarações verbais, mas com procedimento e comportamento de coração. Por isso temos que olhar para os 7 selos e perguntar para nós, como está a nossa vida?
Não é ouvir aqui as mensagens, as ministrações e entender o que é o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o que significa os 4 cavalos, e aquele clamor dos mártires. O que é o clamor dos mártires que clamaram debaixo do altar? O que é o altar? Ah, tá, e depois vem ali tal, o 6º selo, que é o momento em que vai começar a grande tribulação, e ali o arrebatamento ocorre, é seguido da grande tribulação, que é seguido da manifestação de Cristo. Aí você entendeu tudo, e ali as informações teológicas, e o tempo, e todas as contas e tudo certo, mas e aí? E agora? E agora nós precisamos entender que nós precisamos mudar. Você precisa de mudar. Precisa de mudança na tua vida. Mudança de escolha, de comportamento, mudança de atitude. Não podemos continuar vivendo uma vidinha mais ou menos, uma vida social, de muito entretenimento, de lazer. Por isso que a mensagem passada ela é de extrema importância para introduzir o assunto. O que é o assunto? O assunto é esse, é Deus intervindo. Deus vai intervir na tua vida. Deus vai intervir na minha vida. Deus vai intervir na vida do mundo. Deus vai intervir na vida dos governantes, das autoridades eclesiásticas, dos juízes, dos magistrados, dos reis, dos presidentes, dos príncipes. Deus vai intervir, Deus vai entrar em ação. Porque se ele não entrar em ação, se o primeiro selo não for aberto, Satanás vai continuar reinando sobre esse mundo. A grande Babilônia vai continuar existindo. E os corações cada vez mais distantes de Deus, e aonde está a vontade de Deus? É por isso que o primeiro selo tem que ser aberto, para que Deus possa fazer com que a sua vontade aconteça. E então vem a manhã e também a noite, porque esta noite é a noite da era cristã. É a noite em um tempo em que o mundo caminha para mais longe de Deus, que os corações se distanciam. E dentro desse assunto, da questão da noite, do momento que nós vivemos, é justamente essa ideia de saber a que hora estamos vivendo. Guarda, que hora estamos na noite? Você se interessa em saber que hora nós estamos nessa noite de apostasia? Você se interessa em saber que hora que nós estamos vivendo? Qual o momento que nós vivemos, o momento espiritual de Deus? Porque o momento do mundo vivemos o século 21, no ano de 2020. Tempo de muita correria, uma vida frenética, de muitos compromissos, de muitas possibilidades, de muitas oportunidades, tecnologia avançada, tudo na mão, tudo disponível. Um tempo em que o mundo é capitalista e caminha nesta vida materialista, do possuir, do ter, do conquistar, do ser, do aparecer, do sobressair. E é um momento propício para separar o coração de Deus. Porque basta a pessoa conseguir um emprego, já separa o coração de Deus. Está desempregado, chorava, cultuava, cantava, congregava, consegue um emprego para ganhar R$1.500, aí separa de Deus. Aí afasta o coração de Deus. Que seja 3, que seja 5, que seja 20 mil, que seja 50 mil. Não importa o valor. O importante é a disposição do coração, porque os corações estão sendo influenciados pelo espírito deste mundo. Por esta noite. E você tem que perguntar para você, como está o meu coração diante do mundo? Porque o mundo vai ser destruído. A grande Babilônia vai ser destruída. Deus vai intervir. Queridos, daqui a um tempo o nosso dinheiro não vai valer mais nada. Cartão de crédito não vai ter valor, carro bom não vai ter valor, viagem não vai ter valor, comida boa não vai ter valor, nada disso vai ter valor. Vai chegar um tempo que vai acabar tudo isso aí. E o que faremos? Por isso precisamos olhar para dentro de nós e começar a nos despojar de toda a influência deste mundo. E quando eu falo de mundo, eu falo do mundo espiritual. Não me confunda, não me interprete mal. Não estou falando de coisas, estou falando do mundo espiritual que entra no coração e traz aquela sensação de tranquilidade, aquela sensação de conforto. Aí você fica vivendo uma zona de conforto, a tua vida, o teu mundo, os teus projetos, e você se esquece de Deus. Isso aqui é um mundo espiritual que será destruído. Por isso precisamos entender a que hora estamos da noite. Para isso nós precisamos entender que quando o povo de Israel, como eu dizia agora há pouco, estava lá na grande Babilônia, depois foi suplantado pela Média e pela Pérsia. E esse tempo aqui é o tempo da Pérsia, né? Estavam presos ali no governo persa. E aí
Daniel orando a Deus, ele recebeu a resposta de Deus. E a resposta que Gabriel traz é uma resposta que vai deixar estabelecido, decretado esse tempo do fim, que é o tempo em que os 7 selos serão abertos. Então vamos caminhando aqui devagarzinho nas 70 semanas de Daniel. Não vou me adentrar, não vou me aprofundar nas 70 semanas, porque o nosso interesse não é falar das 70 semanas, é porque não estamos estudando escatologia, estamos falando dos 7 selos. Então vamos passar de largo ali nas 70 semanas, para que vocês possam entender o que ocorreu nas 70 semanas, o que falta ocorrer, para então assim nos situarmos no tempo do fim, que são os últimos 7 anos. Aqui em Daniel capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Veja que Daniel, ele estava orando a Deus. Olha o versículo 20, vamos ao versículo 20 em diante. Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado, o pecado do meu povo, do povo de Israel, e lançava a minha súplica perante o meu Deus, a face do meu Deus, perante o monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, estava orando. Quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão no princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Então agora o anjo vai falar: eu vou te explicar a visão. Visão essa, que se você recorrer à visão, é a visão lá atrás, a visão da estátua de Nabucodonosor, dos sonhos de Nabucodonosor. Depois veio a visão as visões que Daniel teve ali, desde o capítulo 2 até o capítulo 10. Várias visões e várias revelações. Então eu vou te fazer perceber o sentido da coisa. Eu vou fazer você entender o que vai acontecer logo, logo. Aí o anjo começa a declarar as palavras do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja que, num sentido de tempo, porque estamos agora contemplando a questão temporal da coisa. Falar do tempo do fim é falar de tempo, é nos situarmos. A que hora estamos? E aqui ele diz: 70 semanas estão determinadas para o teu povo e para a tua santa cidade. Não se esqueça que essa profecia foi dada para Israel, não foi dada para o mundo todo. Lembrando que o mundo, ele é classificado por Deus hoje em 3 classes de pessoas. Deus olha de maneira muito clara para as nações, Deus consegue contemplar de maneira muito clara o povo de Israel, a nação de Israel, e de maneira muito clara, claríssima, a sua igreja. Então, ou você pertence à igreja, ou você pertence aos judeus, ou você pertence às nações. No caso de nós que cremos, pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja de Deus vivo, a casa de Deus. Amém? E agora a profecia é dada ao povo de Israel. Por que você tem que entender que essa profecia foi dada ao povo de Israel? Porque essa profecia ela vai se desdobrar para os gentios. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você precisa entender que a profecia foi dada a Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão. Que transgressão? A transgressão do povo de Israel. O povo transgressor. Para dar fim aos pecados. Para dar fim aos pecados de quem? De Israel. Para expiar a iniquidade. Expiar a iniquidade de quem? De Israel. Para trazer justiça eterna. O que é trazer justiça eterna? É o advento, é o reino sendo manifestado, o reino eterno, o reino dos céus. Para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. O santo dos santos aqui é Cristo, ele é o santo dos santos, que no caso vai ser a unção de Cristo como rei. Cristo já foi ungido como profeta, quando ele veio na primeira vinda. Até porque no Antigo Testamento haviam 3 unções que profetizavam em Cristo, que apontavam para Cristo. A unção de profeta, a unção de rei e a unção de sacerdote. Amém? Então Cristo ele veio e foi ungido profeta,
Pelo que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para profetizar, para proclamar salvação, amém? Então ele foi ungido profeta. Quando ele morreu, ressuscitou, ele subiu aos céus, ele foi ungido sacerdote, ele foi feito Cristo, sacerdote, intercessor, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio da intercessão, da mediação entre Deus e o seu povo. E agora, por fim, ele será ungido rei por ocasião da sua segunda vinda. Ele vem como Senhor dos senhores e Rei dos reis. E ele será ungido aqui, por isso diz, ungir os santos dos santos, que é Cristo. Só que agora vocês observam que quando Daniel orava, ele orava e a sua oração era uma oração com a intenção de que todos os problemas imediatos, nacionais, religiosos, culturais e sociais de Israel fossem resolvidos. Até porque essa oração ela foi feita dentro de um cativeiro, o povo estava preso. Quando ele ora a Deus, ele fala: Senhor, restaura, Senhor, manda-nos de volta à nossa terra, para que possamos te servir, Senhor, perdoa os nossos pecados, o tempo do cativeiro já acabou, o teu servo Jeremias já profetizou que seria 70 anos, Senhor, perdoa os nossos pecados, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, porque esse povo é chamado pelo teu nome. Aí orava, a resposta de Deus vem. Quando a resposta vem, ela vem no âmbito muito maior do que um âmbito social, político, nacional, cultural e religioso. Porque agora Deus traz uma resposta: vocês vão sair, a nação será restaurada, a política de Israel vai ser restaurada, a situação econômica, religiosa, prática do povo vai ser resolvida, vocês vão sair, o tempo de cativeiro acabou, só que eu vou trazer uma resposta no âmbito eterno e espiritual. Por isso ele diz: 70 semanas estão determinadas para que o pecado seja extinto do povo, para que as transgressões e para que a iniquidade seja expiada, para que o reino venha, para que a visão seja selada e que os santos dos santos seja ungido o rei sobre Israel e sobre o mundo. Aí agora, ele entra no versículo 25 dizendo assim: sabe e entende. Atenção. Desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. Olha só, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Está aqui. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ele está falando de uma restauração, e para que essa restauração aconteça, ou acontecesse, ele estava designando 7 semanas, depois acrescentado de 62 semanas, até o príncipe, até a primeira vinda de Cristo, ungido, o Cristo de Deus. Ele está dizendo na profecia que vocês vão sair, desde a saída de ordem, contem 7 semanas, depois mais 62 semanas, o príncipe vai chegar, o ungido vai chegar. Cristo, o verbo vai se fazer carne, na linguagem de hoje, tá bom? Naquele tempo ele não falava o verbo se faz carne, não, ele falava o príncipe, ungido, ele virá. Aí diz: as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aí ele fala: depois das 62 semanas, será morto, ungido e já não estará. Atenção, você que está ouvindo. Quando ele fala, desde a saída de ordem para restaurar Jerusalém, vocês vão contar 7 semanas e 62 semanas. Lembrando que, conforme Levítico capítulo 25, Levítico 25, versículo 8, salvo engano. É isso aqui mesmo. Contarás 7 semanas de anos. Olha o princípio estabelecido aqui, ó. Não são 7 semanas de dias. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não é como quem conta as semanas de dias, mas são semanas de anos, semanas proféticas. Então, como se entende as 70 semanas? Se entende as 70 semanas como semanas de anos, de modo que 70 semanas são contadas, 70 semanas são contadas 70 vezes 7 anos, porque cada semana tem 7 anos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Quantos dias a semana tem? Não são 7? Só que não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, quantos anos a semana tem?
7. 7 vezes 70, porque são 70 semanas. Que dá o total de 490 anos. Sabe o que a profecia está falando aqui? Sabe o que Deus falou para Daniel? Falou assim, ô Daniel, trocando em miúdos, tá? Eu vou determinar aqui 490 anos para resolver o problema, todos os problemas de Israel. Vocês vão sair para restaurar e edificar, vocês vão contar 7 semanas, ou seja, vocês vão contar 49 anos, para restaurar o templo, para edificar o templo. Depois que vocês restaurarem o templo, aí vocês vão contar mais 62 semanas, tá? E aí vocês vão esperar, e pode ficar com muita atenção, porque o ungido vai chegar. Cristo vai nascer, o menino vai nascer, o profetizado, aquele que foi profetizado lá na queda, que o descendente viria, o descendente esmagaria a cabeça da serpente, e o menino ia nascer a trazer paz, paz sem fim, que o reino seria estabelecido, então será nesta época. Então fique aí esperto, diga para o povo que eu estou determinando 490 anos para restaurar tudo, vai ficar tudo restaurado, o pecado do povo vai ser expiado, perdoado, a transgressão vai cessar, a justiça eterna vai chegar, que é o reino, a visão e a profecia vai ser selada, concluída, e Cristo, como o Santo dos Santos, será ungido rei sobre o mundo. 70 semanas. Só que se você somar 7 semanas mais 62, dá quantas semanas? 69 semanas. A profecia foi de 70. Olha o versículo 24. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas. 70 semanas. Não é 69 semanas, é 70 semanas. São 70 semanas. Que são determinadas para resolver todos os problemas. Só que agora, algo interessante aqui na profecia, ele diz que depois das 62, ou seja, depois que passar as 7 mais as 62, é assim que se conta. 7 mais 62. Depois das 69 semanas será morto, ungido, já não estará. Está profetizando que o ungido, que é o Cristo, que é Jesus, o Nazareno, iria nascer, crescer e morrer aos 33 anos e meio aproximadamente. E já não estaria, porque ele seria assunto aos céus, ele ia retornar ao Pai. Quem está entendendo, diga amém. Então agora nós entendemos, sabe o quê? Que a profecia das 70 semanas não se cumpriu. Só se cumpriram 69 semanas, ou seja, 483 anos. Ainda faltam 7 anos para serem cumpridos. Restam 7 anos. Aqui é o mistério da interrupção. Deus interrompeu a profecia, Deus interrompeu o tempo que Ele estabeleceu para que restaurasse todas as coisas em Israel. Ele falou assim, eu vou concluir depois de 70 anos, com 70 anos vocês podem ficar tranquilos que todos os problemas serão resolvidos. Aí Daniel falou, amém, glória a Deus. Só que passou-se 483 anos, o ungido foi morto, Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e não aconteceu mais nada. Por quê? Porque esse mistério da interrupção tem tudo a ver com os gentios, com as nações das quais nós fazíamos parte. Até porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Quem é Abraão? Abraão é pai, é o rebento de Israel. Deus chamou Abraão de Ur da Caldeia, na Mesopotâmia. Disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e de ti farei uma grande nação. Aí Abraão teve um filho chamado Isaque, Isaque teve outro filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, que são os 12 príncipes, as 12 nações de Israel, as 12 nações de Israel. Então quem é Abraão? Abraão é o pai, é o rebento de Israel. Por isso Deus falou para Abraão, de ti farei uma grande nação, a nação de Israel, os judeus. Só que agora a profecia, o evangelho pré-anunciado está aqui. Leia comigo, Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei, é a terra de Canaã, onde fica Jerusalém. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aí o versículo 3 diz, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas o quê? O quê?
Tem certeza? De ti farei uma grande nação. Que nação é essa? Israel. Só que tem uma coisa. Tu é abençoado, Abraão. E tu tem uma bênção. A bênção de Abraão é o quê? Que a bênção do Espírito Santo não viria somente sobre os judeus, mas em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Por isso que a salvação de Deus não é só dos judeus, não é só da igreja. A salvação de Deus é para o homem, para as nações, para todos os que creem em Deus. E além de crer em Deus, crer em Jesus, que é diferente de crer em Deus. Ah, pastor, mas Jesus não é Deus? Sim, é o Deus encarnado. Só que crer em Jesus é algo próprio do Novo Testamento, é algo próprio do Supremo Propósito, é algo especial. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então o evangelho já foi pré-anunciado a Abraão. A profecia que veio depois dessa promessa aqui, não pode mudar a promessa. Então, se Deus falou que vai abençoar o povo de Israel, vai salvar o povo de Israel depois de 490 anos, e as nações da terra? E as famílias que deveriam ser abençoadas, porque foi prometida a Abraão. Por isso que ele teve que interromper a profecia. Em 483 anos, 7 anos menos, 7 anos antes de completar 70 semanas, 490 anos, Deus interrompeu a profecia e falou assim, agora é o tempo dos gentios. Amém? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 11, tá? Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Paulo está falando com quem? Com os romanos. Romanos é do mundo gentílico, que não é de Israel. Atenção. Irmãos, eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que os gentios, ou a plenitude dos gentios salvos, segundo a eleição da graça, complete. Então Deus, ele escolheu e predestinou pessoas para fazerem parte do seu supremo propósito, e então há um tempo em que essas pessoas serão arrebanhadas, ajuntadas, e esse ajuntamento corresponde na igreja, que é a assembleia, que é a reunião, o ajuntamento dos chamados por Deus para o supremo propósito, para fazerem parte do novo homem, do reino dos céus. E até que haja entrada a plenitude dos gentios, Deus não pode retornar à profecia das 70 semanas. É necessário se completar a profecia. É necessário que todos os que Deus escolheu dentre as nações para fazer parte do reino dos céus, sejam salvos, sejam chamados por Deus. Mas quando se completar o número dos gentios, até que haja entrada a plenitude dos gentios, aí o versículo 26 diz, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Aí como se Paulo relembrasse a profecia. Virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles. Com eles quem? Paulo está falando para os romanos. Esta é a minha aliança com eles, com Israel. Quando eu tirar os seus pecados. Amém? Vocês percebem que esse texto aqui de Romanos capítulo 11, versículo 25 em diante, é um texto que tem tudo a ver com a profecia, porque a profecia foi dada 70 semanas, só que só passaram-se 483, e parece que tudo foi interrompido. Por quê? Porque foi necessário que Deus se voltasse para os gentios, porque a salvação alcançaria todas as famílias da terra, não somente os judeus, mas todas as famílias da terra. É por isso que nós temos que entender que há um tempo acontecendo, um tempo chamado tempo dos gentios, ou podemos chamar a era da igreja, ou a era da graça, a era do testemunho de Jesus, a era do Espírito Santo. Nós vemos um tempo, e esse tempo ele interrompeu a profecia, para que Deus alcançasse todos os gentios que foram eleitos na eleição da graça, que foram escolhidos por Deus. Para que Deus alcançasse todos esses, foi necessário que a profecia lá de Israel das 70 semanas fosse interrompida. Por isso nós chamamos o mistério da interrupção. Deus interrompeu a profecia. Só que num dado momento, o tempo vai voltar a ser contado. Vamos voltar aqui para Daniel, para ler um texto, depois vamos para Apocalipse. Daniel capítulo 9. Agora eu quero ler de maneira completa com vocês o texto, para que vocês entendam tudo que eu disse até agora. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, o povo de Israel, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos.
490 anos estão determinados. Aí ele fala, sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, vocês contam 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. É a morte de Cristo, certo? Aí veja que com a morte de Cristo, foi interrompida aqui, ó, com a morte de Cristo. 483 anos, aí interrompeu-se por causa da morte de Cristo. Lembra daquele texto? Não precisa colocar lá não. Lembra daquele texto lá de João, capítulo 1, versículo 10, quando diz assim, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esse momento da interrupção foi com a morte de Cristo. O Cristo foi rejeitado, Jesus foi rejeitado. Nação de Israel, e rejeitaram o Messias, e por causa dessa rejeição, Deus se volta para o mundo gentil e fala, agora todos quanto crerem, será dado a estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha só, aí ele fala, ungido será morto. Quem foi que matou Cristo? A cúpula judaizante, os principais sacerdotes, os escribas, os fariseus, os anciãos, juntamente com gente de Roma. Então quem matou Cristo foi ali, Israel e os romanos. Porque agora é um tempo que Israel vai ficar de lado, vai ficar um pouquinho quietinho aqui, e Deus vai se voltar para o mundo, para as pessoas. Aí depois que o ungido for morto, aí o versículo continua, e o povo de um príncipe que há de vir. Aqui, ó, bem aqui, ó, entre será morto, ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, bem aqui, ó, a interrupção foi bem aqui. Ele fala, porque o ungido será morto. Cristo vai ser crucificado, morto, sepultado, vai passar 3 dias no coração da terra, vai ressuscitar e vai subir aos céus. Deus vai se voltar para os gentios. Porque é necessário que o supremo propósito aconteça. E os judeus, a profecia ficou estagnada, parada, interrompida. Começou-se o quê? Uma era cristã, porque a igreja foi gerada no Calvário, por meio da morte e da ressurreição, e gerou o corpo de Cristo, um novo homem, composto por todos aqueles que creram no Cristo crucificado, coisa que Israel não fez, não creu em Cristo. Só que ele diz agora, e o povo de um príncipe que há de vir, parece que agora ele deu um salto, entre já não estará, que é a ascensão de Cristo, e o povo de um príncipe que há de vir. Esse príncipe aqui não é aquele príncipe que foi morto, né? O príncipe, o ungido, o príncipe, não é aquele não, aquele príncipe lá é Cristo, aqui é um outro príncipe, atenção. Bem aqui, ó, já não estará. Com a ascensão de Cristo, começou-se uma era chamada Era da Igreja, Era da Graça. No final da Era da Graça, fala, o povo de um príncipe que há de vir. Quem está entendendo até agora? Eu sei que as informações são complexas, mas dá para entender. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Quanto tempo está faltando para se cumprir a profecia das 70 semanas, que foi a primeira profecia sobre o tempo do fim? Quantas? Diga 7 anos. 7 anos. Não se cumpriu ainda. Por quê? Porque Deus se volta para o mundo gentílico. Só que agora, quando ele fala, o ungido foi morto, o assunto aos céus já não estará, aí ele já fala de algo interessante. Ele fala, e o povo de um príncipe que há de vir. É como se desse um salto do início da era cristã para o final da era cristã. No tempo que nós vivemos hoje, fala assim, ó, tem um príncipe que vai chegar aí. Aí o versículo continua. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, o seu santuário, e o seu fim será no dilúvio, até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele quem? O príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por quantas semanas? 1 semana. São justamente os últimos 7 anos para que se complete o ciclo de 490 anos. Estão vendo a coerência do texto, a coerência da profecia? Vocês entenderam aqui? Então, faltam 7 semanas para que se cumpra o que foi determinado para a nação de Israel. Deus está trabalhando na sua igreja, não está trabalhando em Israel, está trabalhando na igreja, no coração dos que creram. Só que quando terminar a era da graça, ele vai se voltar para os gentios. A profecia se volta para os judeus. E começa e continua a se contar os 7 anos, para que ao cabo dos 7 anos se
complete 490 e Cristo venha e estabeleça a justiça eterna. Quem entendeu, diga amém. É por isso que Apocalipse, agora vamos entrar lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. São dois capítulos que compõem uma era, compõem uma dispensação, que é a dispensação da igreja, até porque o capítulo 2 e o capítulo 3, ele é constituído de 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas para dar mais consistência na doutrina, na revelação do tempo do fim, olha o capítulo 1, que é o que precede o capítulo 2 e 3. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Olha só, João estava onde? Estava preso na ilha, estava exilado na ilha de Pátimos, do mar Egeu, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Todos os demais apóstolos já haviam morrido. Nós estamos no final do 1º século. João era o último, estava exilado para morrer também. E ele estava meditando em espírito no dia do Senhor, muito provavelmente no domingo, que é o dia da ressurreição, e de repente ele ouviu atrás dele, ouviu uma voz como de trombeta atrás dele, dizendo com ele: João, o que tu vê, tu escreve e manda para 7 igrejas. Você vai ter uma visão apocalíptica agora. Eu vou te mostrar algumas coisas e você anota tudo, não esqueça de nada e manda para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Aí, versículo 2 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem com vestes talares, e cingida à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? João, estando lá na ilha, no final do 1º século, por volta do ano 90 e alguma coisa, o Apocalipse foi escrito nessa época, no 95 talvez, estava triste, meditando, cabisbaixo, no dia do Senhor em espírito. Aí Jesus apareceu para João, o Cristo glorificado. Não se esqueça que a profecia ela falou que foi morto, ungido e já não estará. Então ele morreu e ressuscitou, sim ou não? Se ele morreu e já não está na terra, porque ele morreu, ressuscitou e voltou para o Pai, sim ou não? Aqui, na ilha de Pátimo, ele tem um encontro com Cristo glorificado. O Cristo que diz: estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. O Cristo ressuscitado apareceu para João, com todas essas características descritas aqui no capítulo 1. Então a primeira visão de João é: João viu Jesus Cristo que morreu, ressuscitou, e ressuscitou glorificado com todo o poder e toda a glória, como o próprio Jesus declarou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E agora João teve essa visão desse Cristo glorificado, e não somente do Cristo glorificado, esse Cristo glorificado aqui, como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele está caminhando no meio de 7 candeeiros de ouro, ou 7 candelabros de ouro. Aí a resposta dos candeeiros está no versículo 20, ó. Quanto ao mistério das 7 igrejas, que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, são os anjos da igreja, das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então quem foi que ele viu? Quem foi que João viu? João viu Cristo glorificado e os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. João viu a era cristã. João viu o novo homem. João viu o reino dos céus, Cristo e a igreja.
Quem entendeu, diga amém. Por isso que ele falou, o que vê, tu escreve. E a primeira coisa que ele viu foi o Cristo glorificado, caminhando no meio dos 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. É por isso que o versículo 19 diz assim, escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são, e as coisas que vão acontecer depois dessas. Quem acompanhou? Escreve, pois, as coisas que viste. O que são as coisas que viste? Não é no presente? Não é no passado, as coisas que viste? Tu acabou de ver algumas coisas, que é o Cristo glorificado andando nos 7 candeeiros. As coisas que viste, passado. As coisas que são, presente, as coisas que são agora. E as coisas que vão acontecer depois dessas. Depois dessas do quê? Depois da era cristã. Depois que Cristo morreu, ressuscitou, gerou a igreja e subiu aos céus. Quem entendeu? Escreve as coisas que vão acontecer depois desta, João. Que agora eu vou te revelar o que vai acontecer. E tem tudo a ver com aquela profecia das 7 semanas, com aquela última semana que falta acontecer ainda. Porque o capítulo 2 e o capítulo 3 são as 7 cartas enviadas às 7 igrejas, que correspondem, que implicam na experiência da igreja em toda a sua era cristã. Se você for ler a primeira carta, a segunda carta, até a 7ª, está se tratando de uma narrativa profética da experiência da igreja ao longo da era cristã. A experiência da igreja do primeiro século é essa, a igreja do segundo e terceiro século é essa. A experiência da igreja no quarto, quinto, sexto século é essa. A igreja, na sua experiência na era medieval, é essa, do sexto século até o século XVI. Aí depois vem a igreja na era da reforma protestante. Depois a igreja restaurada, a igreja de Filadélfia. E por fim a igreja decaída do século 20 e 21, que é a igreja de Laodiceia. Está profetizando o que ia acontecer com a igreja, porque trata-se da era cristã, trata-se daquela inserção, daquela pausa que deu na profecia, porque agora Deus vai tratar com a igreja. Quem entendeu, diga amém. E o capítulo 4, e o capítulo 2 e o capítulo 3 são as 7 igrejas, e eu quero dizer para vocês, nós estamos bem aqui, coloca no Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Nós estamos bem aqui, onde nós estamos no tempo. Guarda, a que hora estamos da noite? Não foi assim a pergunta? Então vou situar vocês no tempo. Nós estamos bem aqui no versículo 20 do Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Nós estamos num tempo em que a era cristã está acabando. Estamos no final da era de Laodiceia, a última carta, a última igreja, a 7ª. E nesse final, Cristo está fazendo um apelo à sua igreja para que abra a porta do coração, porque Ele está falando, Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Versículo 22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com as igrejas. Porque agora, quando acabar a era de Laodiceia, que é a era cristã, quando acabar o tempo dos gentios, aí agora o capítulo 6 vai começar. Pastor, você falou que o capítulo 2 e o capítulo 3 é a era cristã, são as 7 cartas, as 7 igrejas, estamos no final da última, no final de Laodiceia. Aí você saltou de capítulo 3 para o capítulo 6, mas na semana passada eu expliquei para vocês que o capítulo 4, o capítulo 5 trata-se de uma inserção. Trata-se de uma informação adicional antes do que vai acontecer no capítulo 6. Nós poderemos tirar o capítulo 4, o capítulo 5 e sair do 3 direto para o 6, porque ele falou, escreve as coisas que viste, as coisas que são presentes, a era da igreja, e as coisas que vão acontecer depois dessa. Então ele disse para João, o anjo disse para João o seguinte, João, escreve que eu vou te falar tudo o que vai acontecer depois da era cristã. E aí capítulo 6, e vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo. Começa a contar os últimos 7 anos da profecia das 70 de Daniel. Amém? Por isso que a abertura do selo, o nosso tema é os 7 selos do Apocalipse. Ele tem que passar por todo esse entendimento, para você entender que o primeiro selo vai ser aberto logo, logo. Logo, logo. Porque o capítulo 4 apresenta uma figura emblemática que é um trono armado no céu com alguém sentado. É o governo eterno do Deus eterno, do Senhor dos mundos, do Senhor Criador. Capítulo 4, qual é a figura emblemática? Deus está entronizado sobre todo o universo. Não está sem governo, Deus não está dormindo, Deus está governando com poder. Logo, logo Ele vai intervir. Capítulo 5, esse que está sentado tem um livro na mão, que é o livro da economia escatológica de Deus. E é a partir daqui que Ele vai começar a desenvolver toda a sua vontade eterna, para que tudo se cumpra de acordo com o seu decreto. Por isso capítulo 4
mostra-nos um trono armado no céu com alguém sentado. Capítulo 5, esse que está sentado tem um rolo na mão, selado com 7 selos. Capítulo 6, vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco na mão, e ele saiu vencendo e para vencer. Vi quando o cordeiro abriu o primeiro selo, irmãos, vai ser coisa linda demais. Quando o cordeiro se levantar do trono para exercer autoridade, quando ele vai intervir na história do mundo, ele vai interromper a vidinha de Satanás, o curso do mundo, a vida dos pecadores, a maldade. Ele vai dar um basta, ele vai começar a abrir os selos e vai começar a acontecer todos os eventos apocalípticos, porque até agora não aconteceu nada. Pastor, essa pandemia é o tempo do fim? Eu falo, não. E não sei quem é aquele governante lá da França, é o anticristo? Não. Mas e o fim do mundo? Não, calma. No momento certo, ele vai começar a abrir o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, até o 7º. E a última semana, os últimos 7 anos vão acontecer. Dentro desse período da abertura dos selos, os 7 anos vão acontecer. A profecia da 7ª semana vai se cumprir para Israel. E Deus vai manifestar o seu reino, que é a sua vontade eterna.